Olá, tudo bem? Boa noite. Mais um episódio começando do podcast Saia do Zero e nós aqui te ajudamos a descobrir a rota da sua jornada. Hoje com um episódio bem especial, principalmente por esse mês, em que a gente vai falar hoje sobre amor e solidão, que é um mês que a gente vai falar sobre relacionamentos, vamos falar quem está ou não num relacionamento, mas especialmente sobre amar e o que é essa solidão. A gente vai falar muito sobre isso, então acompanha até o final, compartilha também com as pessoas, me siga nas redes sociais, pc.elainemáximo e também nos siga nas redes sociais do Saia do Zero Cast em todas as plataformas. Tudo bem, Cat? Oi, Elaine. Boa noite para quem está nos assistindo. Estou muito feliz e empolgada para esse episódio. Faz tempo que não estamos aqui sós, falando de um assunto que é tão pertinente, né? E para esse momento, pensando até comercialmente no Dia dos Namorados, mas aqui a gente vai surfar na onda de um jeito bom, que é trazer mais conhecimento aí para as pessoas, provocar essa reflexão muito importante dentro desse mês, né? Sim. Então, eu estou bem feliz. Gente, não esqueça de assistir o nosso último episódio, que também tem tudo a ver com amor, mas que trata da maternidade, que também está incrível. E não esquece de me seguir, @Kathleen_Menezes. Vamos lá. É isso aí. O que é amor, Kathleen? Então, já começa com essa pergunta, né? Porque quando a gente fala amor e solidão, as pessoas pensam que são sentimentos totalmente opostos, né? Que se separam. E aí, estudando, entendendo um pouco o assunto, a gente vai entendendo que, na verdade, não, né? Os dois, eles fazem parte e a gente vai desenrolar um pouco aqui. Temos até um livro de referência que, genialmente, nossa Psi Elaine aqui nos indicou. Comprem. A gente mira no amor e acerta na solidão. Leiam esse livro. Eu acho que é uma referência. A gente tem que falar aqui da Ana Sui, que a gente é apaixonada por ela, né? Temos muita coisa em comum, eu e a Elaine, inclusive livros que já lemos e que compartilhamos. E esse não é diferente, né? Eu acho que essas semelhanças nossas nos aproximam. Mas, gente, antes, eu queria só falar aqui, foi aniversário da minha amiga, eu queria deixar meu amorzinho pra ela, né? Parabéns, Elaine. Obrigada. Né? Você tem meu amor, já que estamos aqui nesse episódio, né? Existem os relacionamentos hoje, né? A nossa vida se pauta no amor, a gente se fundou no amor, né? Sim. Então, esse tema está sempre presente na nossa vida. Então, gratidão pela sua vida, muito viu? Muito obrigada, amiga. Também te amo muito. Fazer essa menção importante, né? Então, demonstrar amor também. Estamos aqui num clima de amorzinho, né? E o relacionamento, quando a gente fala, não é só amoroso, não, tá, gente? A gente vai abordar todo tipo de relacionamento, né? E quando fala amor, tá aí junto. Mas eu queria mesmo trazer uma tradução um pouco mais filosófica do que me chamou a atenção. Para quem não conhece, o amor, ele foi tema, né, de muitos anos atrás. Na verdade, culturalmente, socialmente falando, as pessoas vivem levantando questões a respeito desse tema. É algo muito incomum, né? A gente se perguntar o que é amor, como a gente ama, o que a gente faz com amor. Então, o amor ele tem sido pauta aí nesses últimos tempos de investigação mesmo, né? Hoje a gente sabe que não existe uma definição universal por amor. O amor ele é subjetivo, né? Ele é baseado dentro de uma perspectiva muito própria também, baseado na história, na vivência dessa pessoa. Mas, filosoficamente falando, lá na Grécia Antiga, né? Ali nós temos o referencial Platão, né, que foi discípulo de Sócrates. E para quem não conhece, você com certeza já ouviu falar do livro O Banquete, né? E o que me chamou muita atenção, já que a gente vai falar de amor, é a história, né, na verdade, existia a dramaturgia, né, que era como se fosse um teatro na época. E era muito importante, era muito relevante ali para aquelas pessoas ganhar um tipo de concurso, né? Então, existia ali, eu esqueci o nome dele agora, mas o livro vai contando essa história, aonde se chega até o banquete. Ele ganha um prêmio, né? Essa pessoa que praticamente é um ator, né? Que é um teatro que encenou. E aí ele convida alguns amigos, né? Para ser mais específica, 7 amigos, né? Que tinham muita relevância social na época, inclusive Sócrates é um deles.
E aí, esses sete amigos, né, fizeram um banquete e, na verdade, o banquete ele ia durar 2, 3 dias. E no primeiro dia, né, imagina só, eu e você, a gente ganha um prêmio, né, o que a gente quer é curtir. O que normalmente as pessoas fazem é cair na gandaia. Então, eles beberam, comeram. E no segundo dia, obviamente, estavam todos de ressaca, né. E aí, alguns falaram, não, eu não estou muito afim hoje de beber ou de gandaiar, vamos, né, aqui fazer algo mais filosófico, né, vamos ter uma conversa aqui. E aí eles levantaram, acho que todo mundo quando está meio bêbado ainda, né, ou quando está ainda não muito sóbrio, se levanta, fazem reflexões, né, perguntas, e aí então né, acho que a gente tem isso em comum desde aqueles tempos. E aí eles, né, cada um desses 7 personagens fizeram um discurso a respeito, né, do amor, a respeito de temas, né, que envolviam esse assunto. E um deles que eu queria trazer para vocês, que fala um pouco sobre a origem da humanidade, é sobre o Aristófanes, né? É importante você pesquisar, né? Sócrates também falou. Nesse livro, Platão defende a ideia, né? Deixa por último o tema do Sócrates, porque ele defende essa ideia, né? Mas o que me chamou ali na atenção no discurso de Aristófanes é que é um mito, né? Um mito de que antigamente, na nossa origem, nós nascíamos com 2 cabeças, 4 braços, 4 pernas e 2 sexos, né? E com isso, nós se tornávamos ali um ser soberano, um ser intelectualmente grande, poderoso, né? A gente era forte, tinha 4 braços, 4 pernas, tínhamos os 2 sexos, ou seja, era um ser perfeito, né? Um ser completo. E aconteceu que, na verdade, esses seres, né? Eles não conheciam os deuses. E aí, os deuses se sentiram ameaçados numa situação em que apareciam 2 cabecinhas lá, onde eles se reuniam, né, que Epífano, não lembro o nome agora, mas é uma forma da gente dar uma explicação, né, para o amor. Porque aí, Zeus, né, o pai dos deuses, de repente, identificou uma certa arrogância nos seres, né, fortes, completos, perfeitos, porque eles queriam saber de tudo, né, eles queriam estar ali também sentando nessa hierarquia. E aí Zeus manda um raio e separa, né, as pessoas, e separam esses seres. E aí se dá, né, sentido e nasce o deus Eros, né, que normalmente a gente conhece pelo Cupido. Né? O Cupido te acertou, então é o deus do amor, né, o deus ali. Por quê? Porque eles entenderam que a partir desse momento, né, que é uma explicação ali mitológica para se entender fenômenos como o amor e a solidão, e daí eles vão entendendo que a partir desse momento que se rompe, que se separa, que há essa separação, a gente vai sempre estar nessa sensação de falta, a gente vai estar sempre em busca do outro, do que nos falta, né? Porque antes nós éramos perfeitos e agora a gente não é mais, então a gente precisa buscar a parte que falta para a gente se sentir nessa completude, se sentirmos seres completos, né? E eu achei, assim, realmente muito, muito interessante da forma como eles explicaram, né, ali mitologicamente falando, mas porque a gente também vai criando essa ideia de amor, né, essa ideia de que a gente só é completo com a tampa da panela, né, a metadinha da laranja, né? E, assim, o amor, na verdade, ele não tem uma definição, né? Voltando aqui à pergunta, o que é o amor, né? Eu acho que não tem uma definição completa ou até mesmo é muito mais complexo do que imaginamos, né? Não é universal, como, por exemplo, a planta. O que é planta aqui é planta para o mundo inteiro, né? Mas não. E eu vou entendendo também que, pegando uma carona nas teorias psicanalíticas, né? Que eu e a Elaine somos fãs, eu vou entendendo também que o Jung, que traz o inconsciente coletivo, ele fala muito sobre o quanto que a gente busca e tem perguntas e vazios que não é só nossos, né? É desde quando o mundo é mundo, desde quando o homem é homem, né? Ou seja, o sujeito vai carregar perguntas, ideias, conhecimentos, né, gerais, em que se leva mesmo a essas perguntas, a esses questionamentos, né? O que é o amor. Mas eu entendo que o amor é um tema presente na nossa vida, a gente se funde no amor, né? Então, a gente nasce mesmo, né? A nossa história de vida não é só quando a gente nasce, a nossa história de vida começa muito antes disso, né? No encontro de 2 corpos, que tem um desejo, que tem uma atração, que existe um sentimento por muitas vezes. Então, acho que o amor por si só, ele não tem uma definição. Mas, para mim,
o amor é o que nos move, o amor é o que nos movimenta. Então, vou colocar aqui um pouco da minha impressão, né? Do que eu acredito, Lani. E para você? Bom, eu acho que é muito subjetivo, né? E olhando para o livro, eu aprendi muito com esse livro, porque realmente, assim, foram quebrando alguns tabus em mim, sabe? Sobre o amar. E aí, a gente vai falar sobre o amar com o outro e sem o outro. É gostoso que no livro ela vai sempre filosofando isso, né? Só que ela, ao mesmo tempo, nos confronta. Porque a gente, realmente, a gente tem uma ideia do amar, porque nós amamos, né? Só que esse amor, ele vai se renovando também. A gente vai aprendendo a amar, né? Eu acho que se amar o outro, amar até os momentos, experiências. E aí, quando se trata desse amor, hoje eu acho que quando eu olho para dentro e entendo que no meu amor eu vou encontrar, eu falo aí por mim mesma, assim, amor próprio, né? Eu vou encontrar também a solidão, e que a solidão não necessariamente é algo ruim, eu vou colocar isso tudo num combo só, aí eu começo a entender que o amor é bem diferente daquilo que às vezes até nos ensinam, né? Também tem aquilo que a gente vai falar, pegando aqui alguns versículos bíblicos, que o amor tudo crê, tudo suporta, né? Ele também é verdade, com certeza. E eu acho que quando a gente vai também desmistificando o que tudo crê, o que suporta também, eu tinha uma ideia do que seria isso, e depois, até me relacionando, digamos, também espiritualmente, fui entendendo, cara, isso é tudo que crê e tudo que suporta, né? O que é? Suporta também a solidão. Muito bom. Né? Uma das coisas é a solidão. Então, eu acho que isso foi quebrando muito, assim, coisas que eu imaginava. E aí, pegando também a sua referência da tampa da panela, da metade da laranja, a gente sempre fala, né? Eu sou solteira, a Kathleen é casada, né? Então, assim, tenho 28 anos, eu sou nova ainda. Mas o que já vem com essa idade, né? E bem antes disso até, infelizmente. Mas assim, quando que você vai namorar? Cadê o namoradinho? Uma pressão, uma censura social, né? Exato. Como se tivesse um tempo determinado para que essas coisas acontecessem. Né? Sim, e às vezes as pessoas até percebem em mim, principalmente quando eu era mais nova, que depois de um relacionamento que eu tive, eu fiquei anos sem me relacionar, porque eu comecei a me conhecer. E aí eu via que as pessoas... Eu fiquei muito tempo. Então eu vi que as pessoas, elas estranhavam isso. Tipo assim, e aí? Essa parte? Né? Então assim, lógico que tinha algumas coisas ali que eu precisava trabalhar, mas também porque eu estava num tempo que eu não estava ligando para isso. E isso ainda é, às vezes, inaceitável, sabe? Tipo, não, você precisa se preocupar com isso. É lógico que eu quero ter minha família. Mas é como se isso fosse imposto mesmo, né? E aí, lendo o livro, eu comecei a entender também, olha, sem saber, eu estava vivendo a minha solidão e que isso estava construindo em mim também o amor, né? O amor por mim, pelas pessoas, entendendo também o que é amar, né? E aí, pegando a questão do livro, que é muito bom, assim, esse título, né? Normalmente, quando falo para os meus pacientes, eles ficam já... A gente mira no amor e acerta na solidão. As pessoas acham que então, quem vai ler o livro é para a pessoa que quer ficar solteira, né? Ou tá sofrendo, né? Uhum. E, na verdade, não. Ela vai falar para os dois. E, principalmente, para quem ama. Porque quem ama começa a entender que essa metade da laranja, ela não existe. Então, assim, ela começa a entender que aquela pessoa salvadora que vai vir para salvar ela, salvar do quê, né? Salvar dela mesma, não vai ser. Então, não existe. E isso também é um lugar muito pesado para esse parceiro já chegar na nossa vida, né? Imagina só, né? A responsabilidade que eu coloco ao outro de me salvar. Sim. De algo que é algo meu, de mim mesmo, né? Ou você salvar a pessoa. Então, assim, olha como
é muito pesado. Sendo que a gente vai entender que essa metade, digamos assim, essa outra pessoa, ela, a partir dali fará falta, mais falta ali. Né? Então, por quê? Porque a partir do momento que essa pessoa está na minha vida, eu começo a olhar a insuficiência do outro e a minha insuficiência. E isso é começar, então, entendendo a nossa humanidade, até diria, né? Então, ela até fala, né? Mire-se no amor e acerta na solidão. Porque a partir dali, a gente vai entender que não há amor que nos livre da solidão. Então, se você tá procurando um relacionamento, né? É engraçado que nessa data tem gente que começa a namorar assim, ó. Puf. Por que será? Pra fugir dessa solidão, não se engane. Se essa for a intenção, você está indo para o caminho errado. Porque é aonde você vai entender que o amor não te livra de você mesmo e nem do outro, né? Das insuficiências do outro. Acho que é por aí, bom, né? Muito bom, Laine. Que aí é uma decisão, né? Baseado no que eu desejo não olhar, né? Não colocar o foco em mim mesmo. E isso está fadado ao fracasso, né? Então, você falando bem, né? Eu acho que a nossa cultura, ela traz essa ideia romântica de amor como se o amor fosse um equilíbrio, ele fosse uma condição da gente só viver esse amor quando estamos se relacionando. Então, essa cultura do amor, né? De completude. A gente escuta muito, né? A própria aí. Colocar Jorge Mateus, né, a minha metade, né, se a gente colocar o Fábio Júnior, né, que fala ali sobre a metade, os limões, né, então assim, você vê que é uma ideia mesmo, né, baseada em algo que é muito perigoso, né, porque isso pode ser muito problemático, essa ideia de amor. Primeiro que, como você bem colocou, isso é muito importante, gente, guarda isso, a gente cria uma ideia de que tem uma pessoa ideal nos esperando. Né? Então, quando eu falo assim, poxa, está faltando a tampa da minha panela, está faltando a minha metade, então significa que existe uma metade lá fora me esperando, né? Uma metade ideal, né? Do que eu busco, do que eu desejo, e aí eu vou encontrar e vou ser, né, verdadeiramente feliz. Gente, isso não existe, isso é só em contos de fada, é só nos filmes da Disney, né, que eu e você assistíamos quando era criança, ou até mesmo hoje, mas você vê que tem uma apelação muito profunda mesmo, né? Até nas comunicações, assim, inconscientes, ocultas, de comerciais, de mensagens, até eu diria subliminares, né? Sim. Que colocam essas pessoas. Comercial de perfume. A gente sempre tem comercial de perfume. É verdade, ainda mais agora, né? Então tem-se, né, uma apelação mesmo, e é muito importante que você entenda que não existe amor sem solidão e não existe solidão sem amor, né? Então que o livro, né, ele retrata de uma maneira muito fácil, uma linguagem muito acessível, é que, na verdade, você não vai conseguir ser verdadeiramente amado se você não suportar essa solidão, né? Então, a solidão faz parte tanto quanto o amor. E, às vezes, a gente procura o amor para não se sentirmos só, né? E aqui a gente quer poder te ajudar hoje a chegar no final desse episódio e você realmente dar novos sentidos, novos significados a estar sozinho, né? Porque existe diferença entre você estar solitário, né? Você estar solteiro e você estar sozinho, né? Então acho que é importante, inclusive sobre essa solitude que tanto é falada, né? Uhum. Mas assim, pensando nisso, por que eu disse que é problemático? Primeiro que existe uma ideia, Laine, que eu queria trazer sobre os opostos se atraem, né? E assim, claro que existe uma exceção à regra, né? Sempre que existe uma regra, existe a exceção. Mas assim, quanto maior as semelhanças, mais fácil desse relacionamento poder dar certo, né? Ter essa possibilidade de dar certo. Existem estudos hoje que retratam muito, muito melhor isso, né? E quanto menos você se identificar, você se atrair, ou você não ter tantas semelhanças assim, como pode acontecer em alguns casos, né? Mas assim, é mais difícil, né? Mais dificultoso ali. Então, acho que existem ideias que a gente compra facilmente quando se trata, porque a gente vai seguindo uma certa mensagem, né, do que foi nos dito. Então, por exemplo, o amor, a gente se funda no amor desde o princípio, até mesmo na nossa pré-história, antes da gente chegar no mundo, né? Existiu ali o que antecedeu. Então, a Lizzie, que é minha filha, eu que dei o nome para ela.
né? Ela vai construir valores baseados também no que eu vou dizendo e com as palavras que eu vou proferindo para ela, né? E eu acho que isso é muito importante, porque isso vai se basear muito na ideia que a gente constitui do que é o amor. O amor que eu amo e o amor que eu mereço. Né? Então, por exemplo, crianças que foram abandonadas ou que sofreram abandono afetivo, por exemplo, né? Dentro dessa primeira infância, a gente, como profissional, a gente entende que é muito importante a pessoa se sentir amada para ela conseguir amar. Né? Então, assim, também existe isso que a gente não pode desconsiderar. O amor, ele funda as pessoas, né? A gente nasce, não existe história sem amor. Né? Se não tiver amor, é só um conto, é só uma narração, né? Então, assim, eu e você, mesmo que você tenha vindo de uma família que te abandonou, né, você encontra alguém em que você aprende a ser amado. E assim você consegue amar. Só que muita gente, por exemplo, não conseguiu aprender ainda o que é amar, o que é ser amado, e ele não consegue nem mesmo se amar para conseguir amar. Então ele está buscando que alguém o valide, que alguém, né, esses tempos narcísicos que a gente vive, a gente espera-se muito que o outro valide, que o outro valorize, né? Então é um espelhamento, sabe? Eu desejo que o outro é o que eu espero que ele seja. Sim. Né? Então, por quê? Porque, olha só, né? Que é como se fosse uma extensão de mim mesmo. Né? E aí eu quero que o outro me ame como eu amo, Isso é muito perigoso, né? Por isso que eu digo que é problemático. Então, quanto mais você souber sobre o que é amor, mais você suporta essa solidão. Muito bom, muito bom. E pegando o gancho disso também, pra gente falar sobre a paixão, né? Que é essa extensão do que eu quero, né? Essa idealização. É o início, né? É o início, exatamente. E o livro vai falar muito sobre isso também, sobre furar essa bolha que a gente tem narcísica, né? De tudo do jeito que a gente quer. Você foi muito bem em falar também sobre as primeiras relações, né? Ela até cita ali o Winnicott, quando fala sobre... o Winnicott tem uma citação de que quando os pais, eles entendem que os filhos... Eu não sei se é o Winnicott, mas ela tem essa citação lá. Que os filhos são os filhos dele. Então, assim, seres separados deles mesmos, eles conseguem ter falta. Isso acontece, a falta acontece pro filho, e que o filho, ele não se... isso depois de um tempo, né? Ele não se vê... ele se vê com essa falta, mas também isso é muito bom porque... parece que a falta, a gente vai falando, pegando aqui um pouco da teoria também do senso comum, é algo ruim, né? Sendo que a psicologia, ela traz como algo necessário. Então, a gente vai falar aqui que precisa acontecer furar essa bolha, e também na paixão é isso. Porque na paixão, quando a gente entende... vamos colocar aqui que a paixão, ela é delirante. A gente estava falando aqui antes, né? O quanto que a paixão, ela é intensa. Ela nos coloca num lugar, às vezes, até de sair da realidade mesmo, né? Porque a gente vai olhar para o outro colocando o que a gente quer no outro e não o que ele é. Né? Então, como que as pessoas se apaixonam por uma persona, sabe? A Marília Mendonça aí, né? Me apaixonei pelo que inventei em você. Olha só, tem Olha que furada. É uma furada isso, gente. E acontece muito. E só pra falar também que a paixão, ela existe, gente. E é bom se apaixonar. Só que o próprio livro já fala que quando a gente vai sair dessa paixão, ou essa paixão, ela acaba e ela começa a entrar no amor, entendendo. Então, se eu acho que... se eu consigo entender que a pessoa não é mais essa fantasia que eu fiz na minha mente, eu começo a entender, então, que eu caio no amor. Então, a pessoa, ela tem falhas, insuficiências, ela tem vazios, ela vai falhar, né? E aí a gente começa a falar que ali se está construindo um amor. Agora, se isso... eu não consigo enxergar, se isso até mesmo é insuportável para mim, ver aquela pessoa do jeito que ela tem o término, né? Por quê? Porque a paixão, gente, ela vai terminar. Ela tem que terminar.
né? Ela tem que... Pode ser um gás, um combustível para você começar um relacionamento. Ok, muito bom, viva isso. Mas entenda que isso pode terminar, tem que terminar ou no amor ou em algum término aí. Ou amizade, porque... né? Ou ódio também, né? O que acontece, sei, dependendo, né? Do que... Porque viver nisso é muito cansativo. E também... É doentio também, exatamente. Né? Então, a paixão, eu usei esse termo, né? Eu acho que também, para vocês entenderem que é uma desconexão, porque a gente está movido por aquilo que é bom, né? A gente está baseado numa demência temporária mesmo, né? Então, assim, quando a paixão acaba, vem a realidade, né? Ou seja, você vai ter que sentir coisas que não são tão boas assim. Você vai ter que olhar para o seu parceiro, se conectar com ele, parceira, e você vai ter que se haver com a insuficiência dele também, né? Que foi aqui muito bem dito. Então, você vai precisar lutar para dar certo. O que acontece hoje é que a gente tem amores de aplicativo. Então, o que acontece? As pessoas vão se engajando em relacionamentos, ou seja, quando a paixão acaba e ela termina, ela tem aquele tempo, ela parte para outro, né? Então, a gente vai chamar até de relacionamentos descartáveis, sólidos, né? Líquidos, né? Não relacionamentos sólidos, porque essas pessoas, elas não querem construir um relacionamento, né? E eu sempre digo para alguns pacientes que, assim, quem está muito machucado não consegue nem receber amor, né? Então, às vezes, as pessoas não se sentem preparadas para amar de novo, porque algo que lhe aconteceu com o seu primeiro amor ou com os seus amores aferiu tanto que, na verdade, hoje ela ainda está sangrando. E ela segue sangrando em muitas pessoas, né? Então, acho que essa questão de estarmos feridos, né? Eu acho que é quando isso acontece. Quando tudo se silencia e a gente precisa dar um foco de luz dentro de nós mesmos e se haver com a nossa própria angústia, com os nossos próprios sentimentos, sofrimentos. Eu acho que isso tem sido uma grande dificuldade hoje, assim, falando de era mesmo, né? Porque a gente está muito pela pressão, né? Está muito tudo precisa ser muito intenso também. Isso mesmo. Rápido. Né? E aí isso faz com que a gente, muitas vezes, não dediquemos o tempo necessário aos nossos próprios relacionamentos, né? Consigo mesmo. Então, assim, um dia eu falei assim, eu quero ir no cinema sozinha, né? E as pessoas falaram, ai, por quê? Né? Chama seu irmão, nossa, vai com seu marido. Por que sozinha, né? Porque, na verdade, as pessoas se incomodam com o fato de que elas não vivem bem sozinhas, né? E elas acreditam que você também não, né? Elas acreditam que você também não vá ser feliz sozinho. E, na verdade, existe sim, a gente depende do outro, né, Elaine? Então, assim, a gente tem uma dependência, né? Então, por exemplo, quando a gente nasce, a gente está muito mais perto da morte do que da vida. Porque se não existe alguém que cuide da gente, o que vai ser daquela pessoa? Ela morre, né? Se não existisse eu, né, meu marido para cuidar da minha filha, ela teria morrido, né? Então, assim, quando a gente nasce, a gente depende do outro e a gente segue nessa dependência. Então, a partir do outro, né? O que antecede. Então, eu dou um nome para minha filha, eu falo, né, coisas para ela que vai ajudar ela a construir ou não a percepção, a ideia de amor, a ideia romântica. Então, acho que até para isso é importante você parar e entender, peraí, né, como que se dá essa história de amor, né, o que eu carrego, né, a respeito desse tema, né, de amor, e principalmente se haver com a sua própria solidão, né, porque o que normalmente a gente faz quando a gente está sozinho, a gente não quer se olhar, a gente não quer realmente reparar em vazios, né, que normalmente quando a gente silencia, esses vazios, eles nos polveiam, eles realmente chegam. É porque, na verdade, a gente está ali, entra no Instagram, fica como um robozinho, né? Fica ali no Reels, ou fica, né? A gente está sempre se desconectando com essa solidão, né? Para não sentir. Eu acho que tem até uns anestésicos mesmo, né? Essas fugas, esse tipo de mecanismos, né? E, na verdade, a gente está aqui tentando te encorajar a olhar, né, atravessar mesmo esse vazio, porque ele vai ser necessário para que você realmente viva, né, esse amor. Sim, ou aceitar esse vazio, né? Tem até outro livro da Ana Sui, que é Não Pise no Meu Vazio, que fala muito sobre isso, sabe? E pegando também essa parte em que eu acho que é interessante a gente falar aqui o que não é solidão. O que não... Porque a gente tem tantas ideias do que é solidão, as pessoas, elas colocam
tanto numa parte assim negativa, patológica, sabe? É como você disse, do cinema. Inclusive, é uma das tarefas que eu, às vezes, até falo para alguns pacientes. Vai no cinema sozinho, né? Janta ou almoça. Mas, nossa, vai ser tão estranho. Parece que as pessoas vão me olhar. Então, assim, não. Comece a entender que isso vai ser para você mesmo. Mesmo que você até se sinta, às vezes, no começo um pouco estranho, eu acho que isso vai começando a fazer uma rotina ali para você, em que existe o outro, mas existe a sua própria companhia. Porque quando a gente não consegue lidar com a nossa própria companhia, aí a gente vai falar sobre o sentimento de solidão. É o que ela diferencia também no livro, né? A solidão com o sentimento de solidão. Então, o sentimento de solidão é quando eu também me sinto triste, mas assim, a gente vai olhando já para um lado patológico, né? Então, eu me critico, eu me pressiono, eu não me respeito, eu não suporto a minha companhia, eu não consigo ficar só, como você disse, né? Então, as pessoas falam, eu fico sozinha, mas aí o que ela tá fazendo? Ela tá no celular, né? Ela tá, sei lá, nas redes sociais, ela tá jogando alguma coisa. Com a TV ligada, né? Exatamente. Ela não consegue ficar sozinha consigo mesma, com seus próprios pensamentos, né? Exato. O banho deve ser super rápido, né? Porque o banho é um dos lugares que a gente mais ali se vê, né? Se vê, tem as melhores ideias, as pessoas costumam dizer isso. E também, tendo o que nessa linha do que não é solidão, é o isolamento, né? Então, ela vai falar que no isolamento, a gente exclui o outro. A gente não suporta a parte em que nos é tocada pelo outro, sabe? Então, o outro tocou num lugar em que não é para ser tocada. A pessoa, ela não quer ser... e aí eu não tô falando simbolicamente e também fisicamente, não sei. Em que aí a gente... em que a gente vai falar que o isolamento, ela exclui isso. Eu não quero que a pessoa entre nesse meu campo aqui, nesse meu lugar. E aí, ela sofre os ghostings, né? Os ghostings que se ela se relaciona com uma pessoa, ou ela se apaixona, ou se não se apaixona, ela só começa ali, não deu certo, vai para outra. Ou a pessoa, na verdade, o ghost, a pessoa some, né? Ela tá se tentando ali, só que ela não deixa o outro entrar num lugar. E aí a pessoa, ela vê que ela não tem também um espaço para entrar nessa vida. E aí ela some. E aí a pessoa, ela começa a se perguntar, mas por quê? Mas por quê? Porque ela se faz sozinha. Ela se coloca nesse lugar de isolamento. Então... ela se afasta, né? Exatamente. Principalmente para não ter que lidar, né? Porque eu acho que o amor, ele faz com que a gente realmente repense questões muito próprias, né? Da nossa história, de como a gente opera, de como a gente funciona, né? Porque, na verdade, não tem a ver com o outro, mas tem a ver comigo, né? Então, isso é muito difícil. E aí, tem uma parte no livro que me toca muito, eu queria ler, que tem a ver com o que você está falando, Laine, que fala assim, a capacidade que temos de não saber aquilo que sabemos é impressionante. A isso, nós, os terapeutas, chamamos de recalque. Ou seja, um mecanismo de defesa que nos leva a fingir para nós mesmos que não sabemos de coisas que, na verdade, sabemos. Maravilhosa essa parte. Sim. E é muito forte, porque, na verdade, olha só, o que ela está querendo dizer é que, na verdade, todo mundo sabe quando está se sabotando, ou todo mundo pode desconfiar ou ter um pensamento de questionamento no sentido assim, mas peraí, eu tô comendo muito, então, né, eu vou engordar. Mas quer saber? Ou seja, eu sei, eu tenho a ideia, mas eu não me aproprio desse conhecimento, né? Sim. E eu acho que muitas vezes, por isso que muitas pessoas precisam procurar por ajuda mesmo, para conseguir se apropriar dessa ideia, desse pensamento, para que realmente venha fazer alguma coisa com o que se sabe, né? Porque nem sempre o fato da gente saber significa que a gente vai agir, né? E eu acho que falta um pouco das pessoas, né? Essa capacidade, né, que temos é impressionante, mas é um mecanismo de defesa. E a gente vai ficar até quando? Né? Tentando aí fingir, né? Fingir que tá tudo bem, fugir. E na verdade não.
né? Então, acho que todo mundo tem o direito de viver, né? Verdadeiramente, ser amado e amar, né? Mas para isso não significa que o fato de você amar, você não vai se sentir só, né? Então, acho que as pessoas caem muito nessa... de, tipo assim, nossa, agora achei, não vou mais ter que lidar com isso, não tenho mais esse problema, vou ter que lidar com novos problemas agora. E, na verdade, você está totalmente enganado. Até lida com novos, mas ainda tem muitos dos antigos, então vira uma bola de neve. Outra coisa também que eu acho que é importante a gente colocar, que é uma palavra até que eu usava muito, solitude, né? E hoje eu troquei mesmo de solitude para solidão, porque, como eu disse aqui no começo, começou a quebrar alguns tabus dentro de mim, alguns preconceitos, e que até eu não estava enxergando que na solitude a gente tende a romantizar esse estar só, né? Então, é como se fosse muito bom ficar no tédio. Porque às vezes acontece mesmo um tédio ou às vezes não queremos estar só em algum dia, sei lá, você quer uma companhia, mas não deu certo e aí você tá ali sozinho, o que você vai fazer com isso? Né? Então, quando ela fala sobre essa diferença, a gente vai entendendo que a gente vai aceitar essa parte também desconfortável em estar só. Então, também é uma coisa que eu gostaria de colocar aqui, que se você, tudo bem, usar a solitude, né? Só não romantiza isso, só não coloca num lugar em que, assim, independente se você namora ou não, se você tá dentro de um relacionamento ou não, a gente precisa, sim, ter essa solidão entendida que é um conjunto, né? Não é tudo uma coisa romântica, né? É algo em que a gente vai ter que lidar com as nossas feras, com as nossas angústias, com tudo aquilo que nos falta, né? E eu acho que a gente pode entrar, então, no que... Como que é? A gente já tem falado aqui, mas como que se aprende a ficar só? Muito bom. Eu acho que, assim, a solidão, ela é um luxo. Ela é um luxo, porque... Na verdade, a gente tende a acreditar que nunca estamos sozinhos, né? Porque se você sai na rua, você tem gente, tem movimento, tem barulho, tem... E eu acho que o que as pessoas se equivocam muito é que, na verdade, solidão é muito diferente de desamparo, né? Então, assim, o que a gente está tentando aqui fazer com que você entenda é que, na verdade, todo mundo tem uma relação com a solidão. Mas poucos sabem aproveitar esse tipo de relacionamento, né, com a solidão. Por quê? Porque, na verdade, é terrível, né? Pensar na ideia de ficar sozinho, né? De morrer sozinho. E aí, na verdade, algo que é imutável e inevitável. Por quê? Porque existem muitos conceitos que falam sobre isso, muitas teorias, que a gente nasce sozinho, né? E a gente morre sozinho. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Sobre a realidade da existência. Por quê? Como assim, Kathleen? Alguém vive por você? Tipo, tem como alguém tomar decisões por você? Alguém vai conseguir carregar seu fardo? Alguém vai, tipo assim, acordar cedo, fazer o que você tem para fazer? Ninguém consegue viver no seu lugar. Ninguém consegue viver por você, né? Ou seja, eu acho que por isso que é muito delicado isso, porque, por exemplo, se você entra... você coloca essa pessoa num lugar, esse parceiro, essa parceira, num lugar de te salvar... pode até ser que em algum momento você consiga suprir essa falta, esse vazio. Pode até ser que você esqueça disso. Mas vai chegar uma hora que vamos de repente, pensar que esse relacionamento não dá certo. Né? E aí vai ser perturbador para você. Você vai se sentir sem saída. Você vai se sentir... Porque as pessoas falam, ele é minha vida. Ele é tudo para mim. Né? Eu não consigo viver sem ele. Opa! Né? Então, assim, isso é muito perigoso, entra num lugar problemático que aqui a gente colocou, né? Então, assim, quando você consegue se haver com as suas próprias questões, quando você consegue se colocar nesse lugar entendendo que sim, nós somos sozinhos, isso faz parte da realidade da nossa existência, e isso é angustiante? Né? Mas aqui a gente tá para te dar, não existem respostas que podem ser dadas a você, né? Tem perguntas que a gente carrega ao longo da vida, que pode ser que não sejam resolvidas.
Mas por isso que existe o conhecimento, né? Para que nos traga ferramentas para lidarmos com isso, né? Para a gente resolver isso. E é importante que você saiba também que tem coisas que você não tem que lidar. Você tem que simplesmente se colocar no lugar de senti-las. E eu acho que é isso, né, que as pessoas fazem. Então, elas colocam o outro como esse responsável por salvá-las dessa dor, desse sentimento de solidão, né? E muitas vezes o que acontece é que é muito injusto com essa pessoa também e muito injusto com você, né? O que você faz, esse plano aí arquitetado. Por isso que toda vez que uma pessoa começa um relacionamento, né? Ou ela casa, e depois ela se dá conta, peraí, para onde eu tô indo? Né? Porque, na verdade, ela não alinhou isso internamente com ela, né? Ela não se fez perguntas, ela não conseguiu, né? Ali, colocar no lugar internamente falando essas ideias sobre o que é amor, sobre o que eu desejo, sobre o que eu mereço, sobre o que eu acredito. Então, eu acho que, inclusive, falta muito diálogo para as pessoas nesse sentido, né? Então, por exemplo, a gente ainda espera-se muito, né, que o outro vai, por esse outro ser o meu salvador, ele vai conseguir me salvar de tudo, ele vai conseguir realmente me trazer a felicidade que me falta. E olha só o peso, né, que isso tem, porque aí a gente sempre vai viver numa ilusão, né? Porque assim, na verdade, o amor, ele é uma fantasia. Né? Uma fantasia, não assim de desconexão com a realidade, mas o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes a gente vive dentro de um tipo de ficção, né? Porque a fantasia, ela pode nos ajudar a chegar na realidade, né? Que é o que o amor faz. Então a gente vive pela fantasia, na paixão, e essa paixão nos leva até um amor que é mais maduro, mais sólido, né? Sim. Mas assim, o amor, ele é uma fantasia, né? Aqui, ó, é uma condição para a realidade, para se ter acesso, né? Porque a completude, na verdade, ela é sim uma ficção, porque nunca estaremos completos, né? Porque essa solidão, essa falta, ela faz parte, né? Ela faz parte dessa existência, dessa realidade da nossa existência que a gente não consegue suportar. Né? Eu acho que quando você consegue suportar o fato de que as pessoas não vão te salvar, não vão ali ser o que você deseja que elas sejam, você consegue realmente entrar num lugar de amor. Acho que até esse termo, sabe? Amor próprio. Amor próprio. Você precisa de amor próprio, né? Eu ouvia muito isso. O amor próprio, na verdade, é um equívoco, porque ele nunca é próprio. O nosso amor, de primeiro momento, ele é sempre hétero, ele é sempre do outro, né? O outro nos dá amor. Nós nascemos do outro, nós precisamos de alguém, sim, que nos ame e que nos deseje. E o amor é sobre sempre essa outra pessoa, né? Até se falando do amor próprio, eu preciso também do outro para eu falar sobre esse amor comigo. Né? É muito confuso até, bem filosófico, mas é muito real também. E é muito complexo mesmo, né? Quando a gente fala de amor, porque eu acho que realmente o que talvez deu muito certo para mim, assim, baseado na minha experiência, é que na verdade eu nunca busquei um amor no outro que pudesse realmente se haver com as minhas próprias necessidades. Porque eu sempre... E olha só, né? Porque isso é muito egoísta também. Eu sempre me senti um pouco assim, meio suficiente. E existem pessoas também que são assim, né? Então, eu costumo dizer que eu falo, nossa, eu sou a última amiga que queria casar e foi a que casou primeiro. E eu conheço amigas que o sonho da vida é casar, mas na verdade não casaram até hoje, né? Sendo que esse é um sonho e é possível para elas, né? Também. Mas por quê? Porque eu acho que a expectativa, a idealização é o que a gente realmente deseja dentro desse amor, sabe? O que você espera tanto que o outro vai te dar, que você às vezes não consegue ter a noção de que isso não lhe falta, né? E você está buscando em alguém, então o que é que lhe falta tanto que você precisa do outro? Isso já é se ocupar para não se olhar também, né? Tô tão ocupada nessa idealização, nesse desejo, que às vezes eu até perco a oportunidade de pessoas que se aproximam, né? Porque a pessoa, ela tá... isso não se encaixa. Não, isso não é parte da minha idealização, né? Inconscientemente falando. É verdade. Né?
ou até que toda essa fantasia não aproxima ela da realidade em que ela tem que se haver também com ela mesma, né? E pegando também, você estava falando sobre como que... eu estava pensando, pessoas que começam a namorar cedo e pessoas que casa mais tarde também, né? Depende também do que é cedo e tarde para cada um. Mas o quanto essas realidades ainda vai falar... Por exemplo, eu acredito que como você casou cedo, você foi amadurecendo com seu esposo. Uhum. E sim, nesse relacionamento você também foi se havendo com essas faltas. Uhum. Né? Então, a gente vai falar sobre os relacionamentos saudáveis, olhando também para um relacionamento que se começa cedo, e se ele, né, termina num casamento, né, o namoro termina num casamento, ou eternos namorados, enfim, começa o casamento, é onde também vai falar que, então, como que está internamente a vida dos dois? Eu fico pensando nisso, sabe? Porque se eles estão trabalhando esse amadurecimento, eu acho que isso tem grandes chances de isso durar. Mas quando não, aí parece que quando... Você já viu aqueles relacionamentos que quando casa, tipo, namora 10 anos, aí casa, termina. Por quê? Porque louco. É onde, assim, eles vão se olhar, se ver nessas insuficiências, não trabalharam isso enquanto estavam ali amadurecendo, e ali descobre, né? A gente não se ama mais. Não, peraí, pode ser que você teve uma paixão que durou um tempo, pode ter culminado no amor, mas você também, nesse tempo também não se olhou, não sei. Acho que é um amor que não suporta, na verdade, né? Exato. O que eu amo, o que eu desejo, eu escolho amar no outro, né? O Caetano Veloso tem uma passagem aqui que fala: amar é algo que aprendemos sendo amado. Né? Eu acho que isso se encaixa muito com o que você está dizendo, porque eu acho que, por exemplo, eu casei com 21 anos, né? Então, a forma como eu amava o meu esposo, o meu atual noivo na época, não é a forma como eu amo ele hoje. Então, eu vou entendendo que amar é uma construção, e amar também, para mim, sempre foi uma decisão. Né? Então, sim, você decide amar. Assim como você pode também decidir não amar. Uhum. Né? Então, as pessoas falam, como assim, Kathleen? Claro que não, você acha que eu... Mas para você reparar nesse ponto. Você ama alguém quando você decide amar aquela pessoa, não importa quem ela é, né, o que ela foi, o que... Então, eu acredito sim que hoje eu amo muito mais meu marido do que quando eu casei com ele. Né, obviamente, por conta da construção, talvez, por conta do tempo, não, mas por conta do que nós se revelamos enquanto casal, né, um ao outro dentro da relação, que é a intimidade mesmo. Né, intimidade não é sexual, gente, né, intimidade não é sobre sexo, sobre a prática, não. Intimidade é sobre você conseguir ali se despir, né, ali estar nu emocionalmente para o outro. Ele realmente conhecer as suas partes boas e as partes que também faltam. Eu acho que as pessoas têm muita dificuldade de entender que o amor também é amar aquilo que a gente não aceita. Uhum. Né? Então, por exemplo, eu tenho coisas no meu marido que eu não gosto, né? Que eu não, acho que por isso que as pessoas ficam... eu tenho um amigo que, inclusive, toda vez que ele se relaciona, ele termina, né? Ele se engaja nesses relacionamentos, que na verdade se tornou um mecanismo para ele, mas ele se engaja nisso porque ele acredita que sempre haverá alguém melhor do que aquela pessoa. Né? Então, ele está buscando esse ideal. Né? E aí, quando você se relaciona com alguém, você vai, né, percebendo as faltas que aquele outro tem, aquilo realmente cai como um desespero, né? E você impulsivamente você vai e termina e desampara e larga, né? Por isso que hoje você tem o termo responsabilidade afetiva, né? Cadê a sua responsabilidade afetiva nisso? E é para que as pessoas consigam entender mesmo, né? Que a gente sela um tipo de confiança, de vínculo, né? E assim, amar é uma decisão. Então, você faz dar certo ou não, né? Então, quando eu fui me vendo com essas diferenças do meu marido, eu fui entendendo que eu não ia amar tudo que existia nele, né? Mas que eu estava disposta a fazer dar certo. Sim. Porque, na verdade, é isso. Na vida do carne e osso, gente, a gente vai entendendo que... eu até coloquei aqui, ó. Que, na verdade, você vai refletindo que o que você está buscando não existe.
né? E você vai se dando conta disso nessa relação com o outro. Que, na verdade, a gente procura uma metade. É porque não se sentimos plenos, né? Não se sentimos completos. E você mesmo não está completo. E aí, se um dia você permitir que alguém exerça esse papel de preencher esse vazio, você coloca essa pessoa nessa responsabilidade de tapar um buraco, você usa essa pessoa como ferramenta, o que acontece é que você não consegue realmente se lançar nessa relação, né? Porque você está sempre responsabilizando alguém, inclusive por questões que você precisa preencher, que você precisa se haver antes, né? Assim como tem pessoas que acham que não vou me relacionar porque eu tô, né, curtindo a minha solidão. E aí ela fica ali nisso pra sempre também. Então não significa, né, que ela esteja curtindo, significa que ela está com medo também, né? Então acho que é importante você entender e parar de criar atalhos, né, ali. Defesas para sua própria autodestruição, né? Então a gente precisa lidar com essa angústia mesmo do vazio, porque eu fui entendendo que meu marido, com todas as qualidades que ele tem, ele também não ia conseguir me salvar dos meus próprios vazios, né? E aí eu também fui aprendendo a aceitar, talvez não amar, porque eu não consigo amar às vezes, né? O que falta do outro que suporta. É exatamente isso. Amar é um exercício trabalhoso, nem todos estão dispostos a isso. Então o amar exige coragem, a gente precisa ser corajoso para amar, né? Porque a gente vai ter que suportar mesmo, nem tudo a gente vai amar, a gente vai amar a pessoa como ela é, né? A gente falando sobre essa idealização com aquilo que ela realmente é. E também, assim, para complementar sobre a solidão, ela não se encontra, ou ela também não é passiva, por uma pessoa que me deixou, por algo que me aconteceu. Quando a gente fala dessa solidão, né, a gente está falando também que a solidão, ela se faz. Ela é um exercício, ela é ativa. Então, eu começo a entender que nessa solidão eu vou lidar com as minhas feras, com angústia, medo, tristeza, mas que ao mesmo passo, no mesmo tempo, eu também posso sustentar essa presença, a minha presença, né? Aceitando esse convite ao amor, então me respeitando, estando consciente da realidade que eu estou, me entregando para novos hábitos, outros costumes, hobbies, ou até mesmo me entregar para o meu próprio silêncio. Eu acho que isso é muito, muito transformador quando você entende que lidar com o seu próprio silêncio também é sobre você se amar, sobre você se respeitar, né? Porque quanto que a gente fica em silêncio hoje, sabe? Parece que sempre tem algum ruído, sempre tem alguma coisa quebrando esse silêncio, né? E às vezes a gente exercitar esse silêncio nos ajuda a entender o que está aqui dentro, né? Me ouvir, entender e refletir sobre as minhas faltas, ou sobre os meus ganhos, sobre as minhas vitórias. Mas isso tudo é um exercício. É tudo num combo só. Existe a angústia, como também existe o ganho com essa solidão. Muito bom, muito bom. Isso fez eu até lembrar de uma página que eu marquei, que fala que poder ficar sozinho é sinal de boa saúde mental. Porque, na verdade, nesse sentido, a gente pode pensar que se trata de um modo de inventar uma solidão, que é o que a Aline está dizendo, de criar um espaço em si que o outro não alcança, né? Então, acho que é nesse sentido, quando você consegue realmente se haver com essa sua falta e se sentir sozinho, a ponto de você não depender, não necessitar que o outro esteja ali, que você realmente consegue criar um espaço seguro para você ficar com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, né? Sabendo que, na verdade, pelo fato de você sentir, às vezes, tristeza, ou se sentir sozinho, ou não se sentir capaz, isso muitas vezes não faz de você uma pessoa ruim, né? Não faz de você uma pessoa incapaz. Por isso que
acho que colocando num ponto em que muitas vezes pode ser insuportável para você permanecer nesse lugar, você procurar por ajuda, né? Procurar realmente dizer para alguém como você se sente, o porquê às vezes você não consegue criar esse próprio espaço para si, sabe? O outro está sempre infringindo isso, às vezes você tem até dificuldade de conseguir estabelecer essa fronteira com o outro, né? Então, às vezes, por exemplo, nos relacionamentos mesmo, eu falo para os homens, para as mulheres, olha, né, por que vocês fazem separado? O que vocês fazem individualmente um para o outro? Porque é importante que vocês saibam que antes de ter o nós, tem o eu, né? Então, o que eu faço eu, pensando em mim? Então, eu e meu marido, por exemplo, a gente tem uma certa quantia em dinheiro que a gente separa e fala, olha, amor, você vai fazer o que você quiser com ele e eu vou fazer o que eu quiser comigo, né? Então, é esse valor aqui, então eu vou fazer isso, eu vou fazer, né? Então, né, eu vou sair com minhas amigas, ou não, eu vou sair, fazer algo, né? Não, eu vou jogar um futebol, eu vou, né? Acho que é dentro desse campo também que a gente se cria, a gente criar tarefas exclusivas, pensando nesse fiapo do desejo que fica da gente conseguir se olhar, se satisfazer sem o outro, sem depender do outro, sem que o outro esteja presente, né? Sem que... É por isso que a gente fica... Tem uma parte no livro que fala, né? Como que tem falas do tipo... Como que o outro não vai fazer o que eu desejo? Sabe? Como que o outro se atreve a não suprir essa minha necessidade? Porque o outro é o outro, né? O outro está na pele do outro. Então, é quando a gente se... Nesse ponto que você colocou, Kathleen, de que a gente precisa entender que muitos desses desejos vai ser a partir daquilo que eu estou fazendo por mim também, é a chave para que até esse relacionamento, esse amor, né, dê certo, né? Então, e acho que tem tantas coisas que a gente pode falar de amor nisso, né? Mas uma das coisas que eu quero colocar aqui também tem uma frase que fala do livro que então viver em um mundo que nos convida a existir de modo independente, autônomo, não é uma realidade. A gente está falando sobre a gente falar sobre esses desejos, né? Sobre satisfazer, mas amar independente do outro não é uma realidade. Como ser dependente amando? Se o amor entrega nossas fragilidades ao outro, impossível, né? Então, a gente sempre vai entender que a partir desse eu amar vai ter essa independência não existe, mas o amor ele sempre vai ter o outro, independente se eu quero ou não isso. Então, isso em todas as relações. A gente está falando aqui de mãe, pai, de o parceiro, né? Mas é isso. Eu acho que a gente está encaminhando para o final. Você tem mais alguma consideração? Tenho. Vários, Mas eu queria dizer que um relacionamento saudável é aquele que se sabe separar, né? Que se sabe realmente viver longe, sim. Né? Eu acho que existe uma música que fala, né? Você não me ensinou a te esquecer, você não me ensinou a viver sem você, você não me ensinou... Porque, na verdade, ninguém ensina, né? São coisas que dentro da nossa própria solidão a gente cria recursos, formas e pontes para entender que, na verdade, o outro não é meu. Né? Eu acho que a Alaine, quando colocou aqui sobre os pais, né? Os pais, eles... pai é demais, pai e mãe, né? Mas, assim, hoje eu entendo que, na verdade, eu sou mãe, mas eu não sou dona da minha filha. Né? Eu acho que quando a gente está dentro de um relacionamento e a gente entende realmente o que é amor e a gente se vê nas nossas próprias insuficiências e solidão, a gente vai entendendo o que a gente pode esperar do outro e o que a gente pode ser dentro dessa relação. Então, hoje, dentro de um relacionamento saudável, é aquele que sabe se separar. Né, aquele que realmente dentro, né, de uma relação sua, porque eu vejo hoje muitos pais e filhos ligados emocionalmente, inclusive você não dá espaço para você se envolver numa relação amorosa, né, quando de repente você está muito ligado ali, você está com 40 anos e ainda tem uma relação muito estreita, muito amorosa, fusionada com os pais. Isso não te dá espaço para viver novas experiências, né? Então, assim, a gente, né, eu acho que para finalizar, a gente nunca está sozinho, mas está com a gente mesmo. Então, que você realmente fique, né, aí com isso. Muito bom.
muitas coisas, assim. Você pode estar se perguntando, né? Então, primeiro vem amor, depois a solidão, depois vem o amor. A Ana Sui, ela fala de que, na verdade, não existe uma ordem. Existe o combo. E até ela fala de que no amor existe paixão, no amor existe solidão, né? Na solidão existe amor, né? No amor existe tudo isso que eu coloquei aqui. Então, é um dependendo do outro, sabe? Um sendo construído com o outro. Não tem uma ordem. Então, pega isso para você, começa a refletir. Sei que é bem filosófico, até às vezes até um assunto complexo de falar. E a Ana Sui, ela fala tão... gostando dela, que ela fala assim... muito leve e as palavras vêm na boca dela de um jeito assim, óbvio, lógico que ela estuda muito sobre isso, mas está tão intrínseco ali que eu amo ouvir ela. Ouça ela também, eu tenho certeza que você vai gostar. E eu queria também fazer um resumo, pelo menos de algumas frases do que a gente falou aqui, o que a gente te ensinou com esse episódio. Que não existe a outra metade da laranja, um salvador que nos salvará da nossa solidão, de nós mesmos. Isso não existe. Amar é se haver com a insuficiência do outro. A paixão acaba quando paramos de idealizar o outro. Aprendemos ou não a noção de falta com os nossos pais. Solidão não é um sentimento de solidão, isolamento e nem solitude. Solidão não é o que me aconteceu. Ela se faz, ela é ativa. Não precisamos ter medo da solidão. Viver em um mundo que nos convida a existir de modo independente, autônomo, não é uma realidade. Jamais ficamos sozinhos de fato. E por último, amor é um exercício trabalhoso. Nem todos estão dispostos a isso. Mas é um convite à vida. Acho que é isso. Muito bom, Noemi. Amei esse tema. Convidamos as pessoas a viver e a serem mais corajosas, porque todo mundo é atravessado em algum momento. Ou pelo amor ou pela solidão, mas não existe um sem o outro. Então, fica aí a nossa reflexão para você. Com certeza, principalmente nesse mês. Então, envia aí para quem namora, quem não namora, quem está dentro de um relacionamento, quem não está, né? Por esse mês, fala muito sobre relacionamento, sobre amor e solidão. Tenho certeza que isso vai ajudar muitas pessoas também a refletir sobre tudo isso. E é isso, até mais.